Oi, pessoal. Hoje eu estou aqui novamente. Primeiramente, para agradecer pela presença de vocês, né? O apoio que vocês estão me dando no comentário. Eu estou lendo os comentários. Quando eu posso, eu dou um curtido, um coraçãozinho, para vocês saberem que eu estou ali acompanhando e vendo todo o carinho que vocês têm dedicado a mim e minha família. Hoje eu estava fazendo um bolo para as meninas e aí eu lembrei do Humberto. Ele gostava muito de participar das refeições em família, ele gostava muito da minha comida, e isso traz uma memória afetiva, né, para todos nós. Então, eu vim conversar hoje com vocês sobre a memória afetiva e como isso é importante, né, para o luto das meninas, para mim, para nossa história, para nossa vida, o que a gente vai levar aí ao longo da nossa vida com a ausência do Humberto. É, Como eu falei para vocês, estava fazendo um bolo, né? Um bolo de coco. E aí, o cheiro, o jeito, né? De que as meninas ficam, elas ficam muito empolgadas quando tem cheirinho de bolo. E acaba que todos nós temos a nossa memória afetiva, né? Com as vovós aí, com o cheirinho de bolo de vó, às vezes um cheirinho de comida da mãe, uma música que nós escutamos e lembramos da pessoa. Então, assim, graças a Deus que eu tenho essas memórias muito vivas em mim. É, Tanto de cozinha, eu lembro no Humberto, quanto de música, foto, brincadeiras. Tem muita coisa assim que eu lembro dele, assim, que me faz voltar naquele momento, né? Parece que aquele momento daquela lembrança, ele fica congelado no nosso coração, na nossa mente, né? E é uma coisa muito interessante. Por exemplo, tem uma música que eu gosto muito, que eu escutei dias antes dele morrer, até um dia antes dele morrer, eu escutei. Igual eu falei com vocês, a minha maior parte do tempo eu ficava aqui na cozinha, fazendo as coisas, preparando, e ele ficava estudando, lendo, e às vezes ele ficava ali no sofá brincando com as meninas, e eu escutando a música, cantando, né? Aquela coisa, né? De dona de casa, a gente vai fazendo as coisas, vai escutando uma musiquinha. E tem uma música que, assim, mexe demais comigo. Toda vez que eu escuto, assim, eu me emociono. Eu não vou lembrar o nome da moça que canta, é uma freira que canta. Se eu não me engano, é a irmã Kelly. É Regaço Acolhedor. Nossa, essa música, assim, meu Deus, ela mexe mais comigo. E tem feito muito parte da minha vida, assim, para lembrar, né? Voltar naquele momento ali com o Humberto. E faz muita diferença a gente ter essas memórias afetivas, né, com a nossa família. As meninas mesmo, às vezes elas olham assim para o sítio, porque foi onde ele viveu, né, onde ele viveu com as meninas. A minha filha mais velha está com 5 anos, então assim, são 5 anos com ele. Então toda lembrança que ela tem tá aqui dele, né, tá presente, tá vivo. E aí ela, esses dias assim, andando, e ela fala, ai, meu pai que planejou isso aqui, meu pai que plantou essa árvore, meu pai que fez isso, meu pai que fez aquilo. E ela vai lembrando assim dele, uma presença. Hoje mesmo eu tava ali fazendo bolo e ela falando com a minha mãe. Ela, ai, o que ela falou mesmo? Esqueci. Então ela falou, meu pai brincava de boneca comigo, vovó. Ele fazia comidinha. Nossa, e ela fala que, ela falou esses dias também, ela tá assim, quando meu pai foi no médico, ele voltava e daqui da janela de casa dá pra ver a rua, né? Daqui, subindo o morro, né? E aí meu pai vinha de carro e a gente ficava gritando, o papai chegou, o papai chegou. E era muito bonito de ver, assim, por exemplo, quando ele saía do serviço, né, que o escritório dele fica aqui na frente de casa, ele vinha assim, ele vinha cantando assim, dançando, estou livre, livre do serviço, porque era o momento que ele tinha de descansar, né? E elas lembram disso tudo e é muito gostoso, é muito bom ter essas memórias
Quando eu fazia uma comida gostosa também, ele falava assim, comida medieval. Se eu estivesse em uma guerra e eu estivesse voltando dessa guerra, se eu chegasse e tivesse essa comida medieval, eu ia comer, ia ficar feliz. Então, assim, ele tinha muita memória afetiva com a avó dele, o feijão, né? Todo mundo da família dele fala desse feijão. Eu nunca comi desse feijão da avó, mas o pessoal fala que o feijão da avó dele era maravilhoso. Era o melhor feijão que tinha. A comida da mãe dele também, ele tinha muita memória afetiva. A moqueca, o rocambole, a rabanada do Natal. Nossa, era assim, muito legal quando ele era pequenininho. Então, assim, na fase de infância que a gente fica com essa memória afetiva muito viva, né? Então, nós vamos levar isso pro resto da nossa vida, fase adulta. E é muito bacana ter. E eu tenho muitas memórias, assim, da minha avó. Minha avó fazia uma mesa, assim, cheia de massa de pastel. Aí eu e minha irmã vinha e colocava, ela colocava a carninha, a gente fechava e passava, assim, com um garfinho, fechando a massa. Quem aí já fez isso, né? Era muito gostoso. Tem um cheirinho também de leite, que eu lembro da minha avó, ela fazia pra mim, um leite com açúcar. Esquentava-se, aí vinha aquele cheirinho de leite. Ai, muita coisa, muita coisa. Minha mãe também fazia umas paneladas de comida. Tem um frango com batata também, com uma delícia, e ela fazia. Então, assim, a gente vai guardando, né? A minha tia também, eu tenho uma tia que faz umas comidas gostosas aí. Tem umas memórias também com a comida delas. É muito bom, né? Ter essas memórias afetivas, principalmente para as crianças. Aí a minha filha mais velha vai lembrar mais do pai, né? A do meio vai lembrar mais ou menos, a pequenininha. Eu vou ensinando para ela, tanto é que agora ela já vê a fotinha dele assim, já pula de alegria e já fala papai. Hoje tá um dia bem difícil, assim, bem emotivo. Mas ela pula de alegria e fala papai e pega a foto. A foto tá no porta-retrato, tá que abraçar a foto, assim. Eu quero até comprar uma almofadinha com a foto dele, sabe? Dela, para ela poder abraçar. Pelo menos para ela ter uma maciez, né? Para abraçar, porque o porta-retrato ele é muito duro, né? Então é ruim de abraçar um porta-retrato. Oh, meu Deus, dá dó. Mas tem uns tópicos aqui também que eu quero conversar com vocês que eu separei. Por exemplo, momentos na cozinha. Porque assim, qual que é o intuito, né? Eu sempre falo que Humberto ele faleceu, mas com um propósito de que nós possamos crescer como seres humanos, né? Então, eu quero sugerir para vocês fazerem isso com suas famílias, para que vocês também tenham, né, essas memórias afetivas com as crianças. Isso é importante, isso é muito bom. Então, o primeiro aqui que eu anotei foi memórias afetivas na cozinha. Então, assim, né, eu gosto muito de cozinhar, eu adoro cozinhar, muitas coisas assim, Humberto ele não cozinhava muito, mas ele foi me ensinando, ou senão ele dava uma sugestão, e a sugestão dele dava bem, assim, fazia bem, e saía uma comidinha gostosa. E as meninas, assim, elas veem muitas coisas, por exemplo, às vezes elas ficavam lá fora com ele enquanto eu tava aqui mexendo na cozinha, e elas voltavam, ai que cheirinho gostoso. Ou às vezes eu faço um bolo e vem aquele cheirinho de bolo, então assim, elas gostam bastante. Então a sugestão é, né, fazer aquela comida gostosa para a criança ver, né, que você tá ali se importando com ela, fazendo a comida para ela. E daí você pode colocar ela para fazer a comida também. Por exemplo, esses dias eu fiz pão. Aí eu peguei um pedacinho de massa de pão, dei para elas brincar e elas foram fazendo os pães dela. Teve uma que picotou um monte de pedacinho e fez pãozinho. A outra ficou só amassando o pão. Então, assim, você vai ensinando para a criança, né? A fazer as coisinhas da cozinha e para ela tomar gosto também. Porque é melhor você ensinar desde pequenininho para quando chega na fase de adolescência,
já tá habituado, já tá acostumado, né, a fazer as coisas dentro de casa, porque é essencial que todos nós aprendamos a fazer as coisas, né? Porque é importante até para a sobrevivência da pessoa, né? Saber fazer um arroz, um feijão, uma carne, saber lavar uma louça, varrer a casa, é, limpar o banheiro, né? Para manter a ordem. Porque, igual na Bíblia, a gente vai pegando a Bíblia, e Deus é um Deus de ordem, né? No início ali de Gênesis, ele vai criar o mundo e ele cria tudo com ordem, tudo com perfeição. Eu não vou ficar entrando muito nesse assunto, mas se você for ver tudo que Deus fez, né? É tudo muito belo, muito bonito, muito organizado, né? É muito. Ai, uns detalhes maravilhosos, né? É muito alinhado, muito, é tudo muito bonito, né? Então, que nós possamos ter essa ordem, que a gente possa passar para as crianças também, né? Então, tem a parte da cozinha para as crianças aprenderem, para vocês fazerem alguma coisa relacionada à cozinha. O próximo que eu anotei, rotina com afeto. Então, que a gente possa criar, por exemplo, o Humberto, ele tinha uma rotina com as meninas de noite, porque de dia ele ficava mais trabalhando, estudando, então à noite ele focava mais, né? Igual nós tínhamos o hábito de fazer o terço por volta das 6 horas ali, que elas já estavam, né, elas já tinham tomado banho, já tinha jantado, né? Já estava com aquela rotina que eu fazia com elas, e à noite, né, o papai fazia o terço, escovava os dentes e orava com elas, e elas iam dormir. Então, assim, era uma rotininha bem gostosa, assim, bem boa, e elas lembram. E até as orações que ele ensinou, né? Ensinou o Pai Nosso, Ave Maria, o Santo Anjo, o Creio, ou o Credo, né? Tem gente que chama de Credo. Então, assim, ela vai ensinando, igual agora eu tô ensinando ela, que a gente vai em repetição, né? A criança vai escutando aquela repetição ali, e aí elas vão aprendendo. Por exemplo, o Beto gostava muito de fazer oração para fazer a refeição. Eu gosto de fazer o sinal da cruz também para a refeição. Então a pequenininha já tá bonitinha, ela já faz um sinal da cruz assim, e aí você vai ensinando, você vai mostrando, e aí você vai guiando ela no caminho que ela deve andar, né? Então essa rotina, fazer uma rotina antes de dormir, ou se não fazer uma rotina durante o dia, no café da manhã. Eu vi um vídeo esses dias era uma pediatra, doutora Filó, se eu não me engano o nome dela é esse mesmo, é uma senhora assim, espetacular, adoro ver as palestras dela. E ela, não, ela, acho que é ela que fala da importância de sentar à mesa e comer à mesa, né? E Humberto, ele tinha muito isso, por exemplo, aqui, não tem essa de comer no sofá, comer na cama, comer não sei aonde. Senta na mesa e come na mesa. Às vezes a criança vai fugir com a comida? Vai, porque ela é pequena e ela vai correr. Mas aí você centraliza ela, ó, tem que comer na mesa, comer na mesa. E aí ela vai aprendendo e é importante, porque na mesa você vai conversando, você vai descobrindo, né? Ali no momento de comida, você vai descobrindo. Tem também que instruir a criança como comer direito, né? A usar a colher, o copo. E é na mesa que a criança vai aprendendo com o seu exemplo também, né? Agora até a pequenininha também já começou a introdução alimentar, então ela também tá na mesa também comendo com a gente. E é muito bonitinho ela comendo, é uma gracinha, né? Criança comendo. Aí tem a rotina do afeto, objetos com história. Qual que é o objeto com histórias que eu tô com as meninas no momento, né? Até reestabelecer uma rotina com elas que eu preciso, né? Daqui a um tempo. Mas uma coisa assim que eu sempre falei no vídeo que infelizmente eu fiz do falecimento de Humberto, eu falei com vocês também da importância da foto. Então que nós possamos ter fotos, aquela casa de vó, sabe? Cheia de foto de menino, da passada, da avó, do pai, aquela familiarada toda. Então, assim, é importante demais ter a foto, tirar foto, revelar a foto. Não adianta ter a foto só no celular. Você vai esquecer, como eu esqueci. Teve foto, igual nós fomos pra praia no início do ano de 2024. Eu, Humberto, as meninas, eu estava grávida.
E assim, eu fui rever essas fotos esses dias. Ai, ai, foi um misto, né, de emoção, assim, foi um misto bom, né, de ter realizado esses últimos meses com ele, esse último ano com ele, viajando, a gente viajou. Então é bom, né, rever isso, mas é muito triste porque a pessoa não tá ali mais. Você vê ela cheia de vida, cheia de esperança, cheia de sonhos, que ele era um homem que sonhava muito. Mas temos que ter essas memórias, essas lembranças. As meninas também gostam de ver, assim, elas choram, né? Vai chorar mesmo. Mas é bom ver o tanto que ele era feliz, o tanto que ele sorria, né? Eu falo que o Humberto, ele tinha uma presença, né? Eu tô aqui no sítio e falta alguma coisa aqui, falta ele, falta a presença dele. Eu vou mexer com alguma planta, alguma coisa assim, falta ele, sabe? Mas esses objetos, eu quero fazer também uma almofadinha, igual eu falei com vocês, com a fotinha dele. Por exemplo, ele com uma filha, ele com outra, e para elas terem também, né, esse momento, assim, de poder dar um abraço na almofadinha, com a fotinha do pai delas. Que ele sempre vai estar muito presente nas nossas vidas, em todos os momentos, né? Eu falo muito com as meninas, assim, que o pai delas, né, ia gostar, ia ficar feliz de ver elas, por exemplo, ai, aprendeu uma coisa nova, comportou bem, alguma coisa assim, eu sempre falo com elas. A tradição de família, que aí cada um, né, cada família tem sua tradição, né, a nossa tradição aqui realmente era ir à missa, ler o terço, comer à mesa, né, fazer as refeições na mesa, é, não sei, era tanta coisa assim, andar descalço na grama, sentar, ficar batendo papo, conversar, a gente conversava muito. Então, eu acho que a tradição é muito importante também. E a conexão com os sentimentos também é importante, que eu anotei aqui. Conversar com a família sobre sentimentos, tem uma coisa que eu acho que é muito válido também para o relacionamento, não só amoroso, mas na vida, né? Principalmente amoroso, que o pessoal usa como de exemplo. Se teve alguma discussão, alguma briga, alguma coisa durante o dia, que a gente não vá dormir brigados, né? Não virar uma noite brigada, porque isso faz mal. Por exemplo, o Beto, ele fez o texto e tudo mais, eu conversei com ele antes de dormir. Imagina se eu tivesse brigado com ele e no outro dia ele morre. Então, assim, nossa, eu ia ficar com aquela culpa, aquele peso na consciência, né? Então, que vocês não façam isso. Brigou, tudo mais, irmão, pai, mãe, faz as pazes antes de dormir, porque ninguém sabe o dia de amanhã, né? É, e é isso, eu quero que vocês levem isso para a vida de vocês, né? Que vocês cresçam como seres humanos, que vocês tenham muitas memórias afetivas. Fazer piquenique, por exemplo, criança é coisa simples, criança não precisa do brinquedo mais revolucionário do mundo, criança não precisa do iPhone do ano, criança precisa de presença, precisa de que a gente converse com eles. Às vezes, por exemplo, uma vez eu peguei uma toalha de mesa, pus ali no chão, aí eu peguei uns biscoitinhos, umas castanhas, um copo de suco, coloquei lá e eles ficam numa alegria. Então, assim, uma coisa simples, não precisa ser a coisa mais cara, né? Nós vivemos num mundo de aparências hoje. Então é isso, nós vivemos num mundo de aparência, né? E infelizmente, assim, as pessoas muitas vezes elas esquecem do que é essencial, do que é o simples da vida. O Beto falava muito isso, de viver a simplicidade, viver de forma simples, e é isso que nós temos que levar para nossa vida, né? Às vezes ali um piquenique com a criança, ali com um lanchinho, vai ser uma forma de memória afetiva maior do que dar um celular, né, para criança.
Mas é isso, eu espero que vocês cresçam como seres humanos, que vocês aprendam, assim como eu também estou aprendendo muito com essa ausência do Humberto. Ele me ensinou muita coisa, mas agora eu tenho que ir uma nova jornada, né? Aprender muita coisa sozinho, sem ele. Mas é isso, tá bom? E eu quero sempre usar esse termo que ele usava nos vídeos, que eu acho que vai transmitir paz para vocês, né? Que vocês tenham para ter um dia melhor, um dia mais tranquilo, que é a frase do Humberto, né? Que ele sempre usava, né? Fique na paz.